Hoje a gente vai mergulhar num método super poderoso da programação neurolinguística, a PNL. É basicamente uma ferramenta para a gente negociar com as nossas próprias partes internas e conseguir criar mudanças de verdade. Tudo isso com base no livro Ressignificando. Para começar, uma pergunta que acho que todo mundo vai se identificar. Quem nunca sentiu aquele conflito interno, sabe? Aquela sensação de estar dividido, de querer uma coisa e ao mesmo tempo se pegar fazendo outra completamente diferente? Pois é, essa é uma experiência muito, mas muito comum. Como o livro mesmo descreve, é como se uma parte da gente quisesse, sei lá, focar no trabalho, mas outra só pensa em descansar. Ou uma parte quer manter a dieta, enquanto outra implora por um conforto. Essa briga interna é justamente o ponto de partida do que a gente vai explorar hoje. E se esse conflito todo não for um defeito, mas uma falha de comunicação? A PNL propõe exatamente essa virada de chave, enxergar essa dinâmica não como uma batalha, mas como uma negociação entre diferentes partes que existem dentro de gente. E aqui, entender o que é uma parte é fundamental. Não estamos falando de múltiplas personalidades, nada disso. É mais uma metáfora, uma forma útil de pensar. Uma parte é a função por trás de um comportamento. Pensa na parte que busca segurança ou na parte que precisa descansar. Faz sentido, né? E aqui a gente vê a grande diferença de abordagem. O jeito tradicional é o da luta, de suprimir. Já a PNL propõe uma coisa mais cooperativa. Em vez de brigar com o hábito, a ideia é entender a função dele, descobrir qual é a intenção positiva por trás e, a partir daí, negociar opções melhores para todo mundo. Então, o ponto crucial é esse. O objetivo não é que uma parte vença a outra. A meta é a integração, é chegar num acordo. A solução de verdade aparece quando todas as partes conseguem um jeito de trabalhar juntas, respeitando as necessidades de cada uma. Ok, legal. Mas como é que se faz essa tal negociação interna na prática? Bom, para isso, os criadores da PNL, Bandler e Grinder, desenvolveram uma ferramenta bem específica, um modelo de ressignificação em 6 passos. E esse conceito do livro já prepara o terreno. Antes de qualquer mudança, 3 coisas são essenciais. Primeiro, saber qual parte é responsável pelo comportamento. Segundo, abrir um canal de comunicação com ela. E terceiro, que talvez seja o mais importante, descobrir qual é a intenção positiva dela. E aqui estão eles, os 6 passos. O processo começa com a gente identificando o comportamento. Depois a gente estabelece uma comunicação com a parte responsável. O passo crucial, o pulo do gato, é descobrir a intenção positiva. A partir daí, a nossa parte criativa entra em jogo para gerar novas opções. Por fim, a gente busca um acordo com a parte original e faz uma verificação final para ter certeza de que a solução é boa para todo mundo. É uma negociação completinha, de ponta a ponta. Agora vamos um pouco mais fundo para entender como essa conversa interna acontece na prática, focando bem no coração da técnica. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E é super válida. Como é que algo como, sei lá, roer unhas ou procrastinar pode ter uma intenção positiva por trás? A resposta está no jeito de perguntar. A PNL sugere uma comunicação bem direta. A pergunta a ser feita para essa parte é mais ou menos assim: o que de bom se está tentando fazer por mim com esse comportamento? A chave é separar a ação da intenção. E este é um ponto que precisa ficar muito claro. Nenhuma parte é ruim. Todas elas têm funções importantes. O problema não é a parte em si, mas as opções limitadas que ela talvez tenha. O processo todo serve para expandir o repertório dela, oferecendo ferramentas mais eficazes e saudáveis para ela cumprir a sua função. Vamos ver uns exemplos práticos para a coisa ficar mais clara. O comportamento de comer em excesso. A intenção positiva pode ser buscar conforto. Procrastinar pode ser uma tentativa de se proteger do medo de falhar. Até a raiva pode ter a intenção super positiva de proteger limites pessoais. Quando a gente entende isso, nossa, tudo muda. No final das contas, o que este modelo oferece é uma transformação profunda no jeito como a gente se relaciona com a gente mesmo. Em resumo, a grande virada de chave é esta. O que antes era visto como um inimigo interno, agora passa a ser um mensageiro. Um sintoma vira um sinal, e a luta se transforma numa conversa, numa verdadeira reunião de equipe, onde o objetivo é achar a melhor solução para todo mundo. A essência da ressignificação é exatamente essa. Não se muda o fato, mas o significado que a gente dá para ele. E ao dar um novo significado a um comportamento, a experiência inteira se transforma. E aí, um mundo de novas possibilidades se abre. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Que comportamento ou sintoma
que hoje parece ser só um problema, poderia ser, na verdade, uma mensagem. Uma parte interna com a melhor das intenções, só esperando para ser ouvida e receber novas opções? A resposta para isso pode ser o começo de uma conversa interna nova e muito, muito produtiva.